Já ouviu falar nos REITs, os fundos imobiliários americanos? Nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre os Real Estate Investment Trusts, os fundos imobiliários americanos. Os REITs são empresas que possuem, financiam ou operam propriedades geradoras de renda nos Estados Unidos. Eles funcionam como um condomínio aberto ou condomínio fechado, dependendo de como eles forem listados, distribuídos na Bolsa de Valores ou em qualquer outro meio, de comercialização desse produto. Isso quer dizer que o investidor ele adquire uma cota desse condomínio, desse fundo de investimento, e passa a fazer jus, então, aos direitos que vão ser gerados pelas propriedades ou mesmo pelo financiamento de propriedades que esse fundo está fazendo, certo? Tem basicamente três tipos de REITs no mercado imobiliário americano, onde você pode investir nos Equity REITs, ou seja, aqueles fundos de investimentos que possuem a propriedade de fato. E aí, eles funcionam da mesma forma que aqui no Brasil. Existem fundos residenciais, fundos comerciais, fundos logísticos, e o investidor de cotas nesse tipo de REIT recebe, então, os dividendos que os pagadores de aluguel vão estar pagando ali para o detentor, no caso, o fundo de investimento. Outra forma de valorização também, de ganho de capital, é através da compra e venda de ativos, de propriedades dentro do próprio fundo. Então, existem fundos de equity, fundos de participação em propriedades, onde o objetivo do fundo é comprar novos imóveis e ganhar dinheiro com a valorização desses imóveis, ou mesmo com a construção, desenvolvimento aí de propriedade. O segundo tipo de REIT bem comum, bem convencional nos Estados Unidos, são os Mortgage REITs, que são fundos basicamente que compram títulos hipotecários, ou seja, nos Estados Unidos, o mercado de financiamento imobiliário ele se dá, ou ele é chamado, na verdade, de hipoteca, onde uma pessoa vai lá, uma família, compra um imóvel e faz um financiamento utilizando esse imóvel como colateral, certo? Onde, caso esse proprietário da casa, esse comprador, ele não cumpra com as suas obrigações de pagamento ali periódico de amortização e juros, o detentor dessa letra hipotecária ele pode reaver essa propriedade. Então, os mortgage REITs eles vão basicamente comprar títulos, como se fosse um título de renda fixa, que é atrelado a títulos, a hipotecas de diversos imóveis, e aí tanto imóveis comerciais como residenciais, que é a grande maioria deles no caso, certo? E por último, os hybrid REITs, que são fundos que vão alocar nos dois tipos de ativos, tanto imóvel físico quanto título de renda fixa atrelado à hipoteca das propriedades americanas, aí, das famílias, empresas, pessoas, que estão comprando imóveis dessa forma. Mas quais são as vantagens dos REITs, desse tipo de ativo no mercado americano? O primeiro deles é o pagamento de dividendos regulares, seja num Equity REIT ou no Mortgage REIT. O investidor, o cotista ali daquele fundo, ele recebe pagamentos periódicos, seja de juros, no caso da hipoteca, ou mesmo de aluguel, no caso das propriedades, dos ativos que estão dentro, que estão compondo ali o portfólio daquele fundo. Outra vantagem bem interessante dessa classe de ativo é a diversificação patrimonial. Então, por exemplo, no meu caso aqui em Porto Alegre, eu posso ter imóveis comerciais, residenciais, posso ganhar dinheiro com aluguel, enfim, oferir diversas rendas através de imóveis físicos, mas é muito difícil para mim explorar ou ter imóveis diretamente no exterior, lá nos Estados Unidos, por exemplo. Então eu posso investir no mercado imobiliário americano, diversificar as minhas fontes de renda, diversificar os meus investimentos e explorar então o mercado imobiliário americano através dos REITs. Ou seja, em termos de diversificação, é uma classe de ativo bem interessante, porque eu vou estar expondo o meu patrimônio, certo? E vou estar recebendo renda em dólar num ativo imobiliário que provavelmente seria muito difícil de explorar. Isso está linkado também com a terceira vantagem que eu trouxe aqui para vocês, que é a de liquidez. Enquanto um apartamento, um galpão logístico, algo assim, tem uma dificuldade enorme de transformar em caixa, certo? Em vender esse ativo e transformar isso em dinheiro para investir em ações, investir em renda fixa ou mesmo gastar o dinheiro, nos REITs você tem uma liquidez considerável, porque basicamente você não vai estar vendendo o imóvel diretamente, certo? Você vai estar vendendo um direito sobre aquele imóvel no mercado secundário. Então é muito fácil de vender ou
desfazer a sua posição em REITs a qualquer momento, né? A liquidação leva 1, 2 dias ali, então é bem tranquilo, você tem uma alta liquidez nesse ativo, mesmo, obviamente, considerando que é um ativo de longo prazo, né, pessoal? Você nunca vai investir, né, em qualquer classe de ativo pensando em ganho de capital aí no curto prazo. Então, os REITs trazem essas possibilidades de diversificação e, ao mesmo tempo, liquidez, porque o investidor não consegue vender um apartamento no mesmo momento, na hora que ele quiser. Por outro lado, o REIT pode ser vendido a mercado, né, a qualquer momento ali. Agora eu vou te falar das principais desvantagens dos REITs, que envolve bastante os riscos, né, do que a gente tem que estar atento na hora de investir. O primeiro é o risco de mercado, onde o REIT, por ser uma classe de ativo de renda variável e por ser negociado diariamente de acordo com a oferta e demanda, ele pode apresentar alta volatilidade, ou seja, os REITs podem variar de acordo com o mercado, de acordo com o risco sistêmico do mercado, de melhoria ou piora das expectativas. Você com certeza vai ver o seu patrimônio variar para baixo e para cima com uma frequência um pouco maior. Muito importante entender que os REITs estão suscetíveis, além do risco de mercado, certo, da variação ali dos ativos, ele está diretamente exposto aos ciclos econômicos, que, né, como você sabe, a economia ela tem uma fase que ela está crescendo, ela tem uma desaceleração, ela tem uma queda da atividade econômica, seguida por uma depressão, e esses ciclos podem levar vários anos, vários meses, depende muito de cada momento, certo? E o REIT, por ser um ativo que está diretamente ligado com a economia real, certo? Através dos imóveis, a gente fica bem suscetível ao ciclo econômico. Então, se as taxas de juros sobem bastante, como a gente viu acontecer lá nos Estados Unidos, e na verdade eles estão com uma realidade de juros muito alta, acaba aumentando a inadimplência nas hipotecas, acaba diminuindo a demanda por imóveis, certo? Por financiamentos imobiliários, dado que a taxa de juro hipotecário passou de 7% ao ano, então isso faz com que o preço dos ativos desvalorize, isso faz com que o aluguel dos ativos desvalorize, bem como aumente a inadimplência, certo? Default ali, o risco de crédito em cima das hipotecas dos mortgage REITs. Então é bem importante entender que os REITs estão diretamente ligados com as taxas de juros. Quando as taxas de juros sobem, os preços dos ativos tendem a cair e aumenta o risco de inadimplência, certo? Que é o devedor ali não pagar a hipoteca. E, por outro lado, também é verdadeiro. Quando a taxa de juro cai, é interessante ter esse ativo na carteira, na verdade, sempre é interessante ter esse ativo na carteira. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, estou dividindo com você o meu conhecimento e a minha opinião pessoal em relação a essa classe de ativos, mas quando a taxa de juro cai, que é uma realidade que a gente deve ver nos próximos meses aí nos Estados Unidos, os imóveis são uma classe de ativo que historicamente acabam explorando de certa forma, de uma maneira positiva, certo? A queda de juros. Depois, além desses riscos sistêmicos, né, os riscos de mercado que a gente chama, existem os riscos específicos de cada REIT, de cada ativo. Então, no REIT hipotecário, existe o risco de crédito dos devedores, né? Quantas propriedades, quantas letras hipotecárias estão dentro daquele fundo, quantos devedores são, qual a região desses devedores, né? Porque pode ter uma diferenciação ali em relação ao ciclo econômico. E, no caso dos equity REITs, quais propriedades que a gente está falando? Qual é o risco específico de cada propriedade? Quantas propriedades tem dentro daquele ativo? Quais regiões, né, que estão os imóveis daquele fundo de investimento? Então, tudo isso faz parte do risco específico de cada REIT, que você tem que olhar. Olha, eu quero ter exposição no mercado imobiliário americano, mas onde que eu vou ter exposição? Qual região, certo? Qual tipo de ativo? É um shopping? É um galpão logístico? É um prédio corporativo? Né? Um prédio comercial? Onde que está localizado? Onde que estão localizados esses ativos do fundo de investimento que eu estou locando? Então, tudo isso envolve riscos específicos de cada ativo. E o principal deles, aqui no caso dos REITs, é que, por serem empresas, certo? Existe essa diferenciação entre os fundos imobiliários brasileiros e os REITs americanos, é que o REIT ele pode se utilizar de alavancagem, ou seja, ele pode adquirir dívida para comprar outros ativos ou comprar letras hipotecárias e tudo mais, certo? Então, existe um risco um pouco maior em relação aos fundos imobiliários brasileiros, porque
o REIT, por ser uma empresa, ele pode se alavancar, certo? Ele pode pegar dívida para comprar mais ativos. Isso aumenta consideravelmente o risco que o investidor está tomando quando está comprando essas cotas. Então é bem importante olhar, além dos ativos que compõem o fundo, certo? O REIT, é bom olhar também se ele é muito alavancado ou não, né? Se usa alavancagem ou não, e qual o percentual dessa alavancagem que ele tem ali na carteira. E o que você acha dos REITs? Me conta nos comentários aqui embaixo se você investe ou não em REITs e qual critério você usa para selecionar esses ativos. E também, se estiver gostando do nosso vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para continuar acompanhando o nosso conteúdo. Agora vamos falar de como investir nesses ativos, certo? Você pode investir através da Bolsa Americana, que é o mais recomendado geralmente, ou também através de um ETF aqui no Brasil, que eu já vou te mostrar qual é. Então, os REITs, eles são listados, geralmente, né, em bolsa de valores, eles são negociados na Bolsa Americana. Então, para investir nesse tipo de ativo, é necessário que você abra uma conta numa instituição que possua o mercado internacional, como a XP Investimentos, o BTG Pactual, ou a Avenue, ou alguma outra corretora que seja do seu conhecimento, né, que você gosta de utilizar, abra sua conta lá, pesquise no home broker, né? Aliás, antes de pesquisar no home broker, é muito importante fazer a diligência em cada fundo, na classe de ativo, ou mesmo no ETF de REITs que você vai investir, analisar criteriosamente esse ativo e depois comprar, né? Procurar o código desse ativo e adquirir ele na conta da plataforma que você escolheu para investir no exterior. Aqui na Musacap nós utilizamos, como eu falei, a XP Investimentos, o BTG Pactual, a Avenue, o Citibank e a Interactive Brokers, que são instituições internacionais, né, que nós temos acesso para atender os nossos clientes. E no caso do Brasil, certo? Qual a forma que você tem de alocar? Você não consegue comprar os REITs diretamente através da Bolsa Brasileira, mas existe um ETF que chama ALUG11, ALUG11, que tem exposição ao VNQ, que é um outro ETF listado lá nos Estados Unidos, que tem exposição aos principais REITs americanos. Ele é muito bem diversificado, certo? Ele tem ativos de todos os tipos, tem fundos tanto de equity quanto de mortgage, então você vai ter uma exposição bem diversificada. A diferença é, enquanto nos Estados Unidos você recebe os dividendos mensais ou trimestrais ou mesmo anuais em relação aos REITs, no Brasil esse dividendo vai ser reinvestido automaticamente. Dois pontos muito importantes, né? Que é a exposição cambial. Quando você aloca nessa classe de ativos, seja o investimento direto, onde você transfere o dinheiro, faz o câmbio e compra o ativo, ou mesmo no investimento no ETF aqui no Brasil, no caso do ALUG11, você está colocando uma exposição cambial ao dólar na sua carteira. E essa exposição ela pode servir de proteção em momentos ruins, como o que a gente está vivendo agora, que o dólar chegou a quase 5,70, ou mesmo numa desvalorização cambial que vai trazer um pouquinho a sua carteira para baixo. Mas, obviamente, no longo prazo, você ter um dividendo em dólar, que é uma moeda mais forte, é uma das moedas mais fortes do mundo, é bem importante. Eu já te mostrei isso no vídeo das semanas anteriores, aí falando sobre investimentos no exterior, especificamente em ações. Então, se você quiser ver o que eu acho em relação a investimentos no exterior e também qual a importância que isso tem para a sua carteira, assiste o vídeo das últimas semanas aí que a gente comenta sobre isso. Então, te mostrei como investir nesses ativos. Agora, qual a tributação dos REITs para o investidor brasileiro? A gente teve uma mudança recente na tributação desses ativos, sendo que lá nos Estados Unidos, os dividendos são tributados em 20% na fonte, então o investidor já deixa 20% dos seus dividendos para o governo americano e também deve ser tributado em 15% sobre o ganho de capital. Ou seja, se comprou uma cota a 100 dólares, por exemplo, e vendeu a 120 dólares, esse 20 de lucro que você teve deve ser tributado em 15%. E essa correção, essa variação que você teve no preço do REIT ou dos REITs que você tiver, você vai ter que declarar, certo? Sempre na declaração anual do imposto de renda. Essa é uma das mudanças que tiveram aí nos últimos meses em relação à tributação de investimentos no exterior. Então é bem importante estar ciente ali de como funciona essa tributação. E no Brasil, né, se você estiver alocando através do ETF, a alíquota de imposto é de 15% sobre o ganho de capital. Lembrando que o fundo vai estar reinvestindo o dividendo automaticamente, então a cota ela vai incorporar o recebimento de dividendos e também esse dividendo que foi recebido no exterior, ele já vai estar sendo tributado. Então,
você não precisa se preocupar em pagar imposto, ou se está pagando mais ou menos impostos, a tributação vai ser praticamente a mesma, certo? Existindo aí uma diferença no recebimento de dividendos em dólar ou não, certo? Agora, para concluir, será que faz sentido ter os REITs em carteira? Aqui na Musa Capital nós temos uma estratégia que é exclusiva para clientes, né, que são investidores qualificados, ou seja, aquelas pessoas que têm um patrimônio financeiro acima de R$1 milhão. Para esses clientes, a gente consegue alocar uma parcela da carteira diretamente no exterior, obviamente, onde a gente vai ter essa exposição de um pequeno percentual da carteira em REITs. Então a gente tem lá os ativos que nós acompanhamos, nós analisamos, certo? Uma carteira recomendada para os clientes, onde a gente vai explorar esse mercado imobiliário americano, que, como eu falei, é muito bom em termos de diversificação patrimonial, certo? Diversificação de renda para o investidor. Então, é um investimento bem interessante, porque ele traz uma renda mensal, trimestral, mesmo anual, em dólar. Ele tem um potencial de valorização bem considerável, né? Dependendo ali do ciclo. Obviamente que existem os riscos, né, como eu te mostrei anteriormente, mas de forma geral a gente utiliza esse ativo com os nossos clientes aqui em carteira, pensando obviamente no longo prazo. Mas é claro que você não deve investir no ativo sem fazer uma análise criteriosa, entender os riscos envolvidos, entender os ativos que fazem parte daquele REIT, certo? E o ideal para isso é obviamente contar com um profissional de investimentos qualificado, como é o caso da nossa equipe de consultores e profissionais aqui da Musa Capital. Então, se você quiser conhecer a nossa estratégia, conhecer o nosso método, né, de análise e de investimento no exterior, entre em contato através do link que tem aqui embaixo, que um dos nossos profissionais vai entrar em contato com você e te explicar como funciona, né, fazer uma apresentação institucional da Musa Capital e também mostrar como que funcionam os nossos investimentos no exterior. Certo, pessoal? Esse era basicamente o conteúdo do vídeo de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu vou te responder na sequência, tá certo? Até a próxima!